O estresse oxidativo é um processo natural do corpo, mas pode ser prejudicial quando há um desequilíbrio entre os radicais livres e os antioxidantes. Os radicais livres são moléculas instáveis que podem danificar as células e causar diversas doenças, como câncer, diabetes e envelhecimento precoce. De acordo com um estudo recente, o estresse oxidativo também pode ter um papel importante na evolução da Covid-19, uma vez que a doença pode levar à formação excessiva de radicais livres no organismo. Para evitar o estresse oxidativo, é importante manter hábitos saudáveis, como ter uma alimentação equilibrada e rica em antioxidantes, praticar atividades físicas regularmente, não fumar e reduzir o consumo de álcool. Além disso, suplementos de vitaminas e minerais antioxidantes podem ajudar a prevenir danos celulares e proteger o organismo contra os efeitos negativos dos radicais livres. Para saber mais sobre o assunto, acompanhe Bendita Hora. Recebo aqui na Rede Vida de televisão a doutora Raquel Menezes, que é endocrinologista. Ela é especialista em emagrecimento, performance esportiva, longevidade, nutrologia. É uma autoridade no assunto. Doutora, muito obrigado. A gente já conversou pela internet no tempo da Covid, no tempo da pandemia, né? Foi. Mas a gente, fiquei sabendo que a senhora veio aqui com o Padre Marcos, né? Vim aqui com o Padre Marcos. Por que não veio comigo? Mas estamos aqui hoje. Ótimo. E vamos falar desse palavrão, Então, né? é um palavrão. Você de casa, ó, calma, fala que você vai aprender. Estresse oxidativo. Isso. O estresse oxidativo assusta o nome, mas eu vou simplificar. Simplesmente assim. A gente está aqui conversando, as nossas células, elas estão morrendo, vão envelhecendo. Isso é normal. É normal, tá? É normal a gente ter esse estresse e liberar o quê? Radicais livres. Radicais livres é como se fosse a sujeirinha que o nosso corpo libera. Normalmente o corpo libera esses radicais Isso. livres. E não tá errado. O que tá certo. errado? O que tá errado é você ter o desequilíbrio. Aí o que entra? Os antioxidantes, eles funcionam como se fosse a vassourinha. Ele vem varrer para tirar aqueles radicais livres em excesso. Os radicais livres em excesso tem que jogar fora. Tem que jogar fora, tá? A gente precisa dos radicais livres para fazer a nossa célula, toda a química do nosso corpo. Mas o excesso disso faz mal. Exato. Aí o excesso que faz mal, por isso que a gente fala, aí que entra, aí tem os antioxidantes que vêm para limpar, só que quando você tem esse desequilíbrio, você tem mais radical livre do que o antioxidante, aí ocorre o estresse oxidativo. Ah, então é esse desequilíbrio, então. É o desequilíbrio. Mais radical livre livre do que o antioxidante. Isso. E esses os radicais livres normalmente vão acontecer na célula. Vai acontecer, né? Vai Tipo, acontecer. é esperado que aconteça, mas o ruim é o excesso, que isso daí vem ser causado porque a gente que provoca esses excessos. Então, mas aí tá, nós provocamos esses excessos Exato. de radicais livres? Exato. O que provoca excesso de radical livre? É que nem, por exemplo, ali na chamada. Uma das coisas que a gente mais provoca, às vezes a gente fica querendo buscar muitas coisas e no básico, no simples, no dia a dia que a gente acaba provocando. Simplesmente por conta da alimentação. Aí você vai falar, poxa, alimentação, o que vem a fazer? A alimentação, ela vem te ajudar e ela pode atrapalhar. Também. O que ela vem a atrapalhar? Se a gente come alimentos industrializados, né? Aqueles processados, aquelas coisas? Processados, ultraprocessados, isso daí é uma química, gente. A gente está colocando um negócio, um exemplo que eu dou simples e fácil. Pega um tomate, põe em cima da mesa. Dá um tempinho lá, alguns dias, ele já vai apodrecer. Aí você compra um molho de tomate e fica lá em cima da mesa e ok. Por quê? É mesmo, é Porque verdade. tem muito conservante, tem muitas coisas Verdade, ali. eu nunca tinha pensado. Ele fica ali, tá, é verdade. Fica, né? Um bom tempo. E assim, também a gente vai falar, poxa, Raquel, então, mas eu tenho que comprar um molho pronto. Não vamos ser radical também. Mas o que a gente precisa? A gente precisa ter o equilíbrio de saber que você está comendo muitas coisas conservantes, muito industrializado. Conservantes, industrializado, processado. Deixa de comer comida feita em casa para comer na rua. Sim. E aí a pessoa vai comendo somente, isso daí colocando somente gorduras no corpo, gorduras trans. Aí a gente compra aqueles pacotes, é só um biscoitinho, é só isso, é só aquilo. É só, mas toda refeição a gente faz isso, entendeu? Esses biscoitos, gente, eu também fico pensando, quando eu vejo esses biscoitos ali, eu falo, pelo amor de Deus, isso que não foi assado.
Aquilo não passou, não teve processo de crescer, de você não pode, não. E tem uns que é tanta gordura que fica até agarrado no céu da boca. Não, e é gostoso. Sim, porque claro que é. a gente gosta do que tem gordura e açúcar, né? Não é isso que a gente gosta? E por isso que eles colocam gordura e açúcar, por quê? Porque fica realmente muito palatável, muito gostoso. Sorvete é a comida mais gostosa do mundo, porque é pura gordura e açúcar, né? Exato. E aí a gente vai colocando, consumindo isso daí na alimentação. Outra coisa que a gente faz, bebidas. E aí quando a gente fala em bebida alcoólica, refrigerante, né? Isso, refrigerante. Exato. E aí a gente fica pensando assim, somente a bebida alcoólica? Claro que a bebida alcoólica ela vai causar isso, mas o refrigerante também. Na matéria mesmo comentou, do cigarro, a poluição. Tudo isso vai provocando radicais livres. Tudo isso provoca. Tudo vai provocando. Exato. A atividade física, a gente sempre fala, faça atividade física e sim, você aí de casa tem que fazer. Fala assim, então eu não vou fazer atividade física porque libera radical livre e continua comendo as outras coisas? Não, é errado. Mas a atividade física, o exercício, ele também libera. Que interessante. Só que, lembra que a gente falou no começo, é normal a gente liberar radical livre, o que não pode ter... Tá dentro do esperado. Exato, não pode ter o desequilíbrio. E aí a pessoa vai comendo alimentos, a questão da poluição. Como que a gente vai fazer, né? A gente está numa cidade, ainda mais aqui em São Paulo, então são muitas coisas que a gente acaba... também libera. Deixa eu te falar uma coisa, foi comentado lá, eu até chamei a sua atenção perguntando se era verdade, o tempo da Covid, ela provocou esse aumento a pessoa que teve Covid, teve um aumento de radicais livres? Qualquer doença que a gente venha a ter, ela vem a provocar pra gente o aumento dos radicais livres, né? E aí por isso que é importante a gente ter a imunidade, tá ali em dia. Então, não foi porque a Covid provocou mais. Seria qualquer doença? A doença, isso, qualquer doença. Só que no período ali da Covid, né, ela acaba trazendo, foi um vírus, e aí como que pegou muito, né, no geral as pessoas, então chamou muita atenção por ser no mesmo período, né, numa pandemia. Mas qualquer doença, qualquer vírus que a gente venha a pegar, ele causa isso. Mas também tem o contrário. Se a gente está liberando muitos radicais livres, por você ter o excesso, a gente tem maior probabilidade de vir a ter doenças. Então aí que eu quero saber. Porque se você libera muitos radicais livres, pela alimentação, pela falta de exercício, aquele monte de coisa, o que isso vai acontecer? O que isso vai provocar em nós? A quantidade excessiva de radicais livres? Doenças? Doenças. E aí doenças, por exemplo, a diabetes, a pressão alta, até mesmo o câncer, né? Isso daí, o radical livre, ele traz uma mudança na nossa célula. Trazendo mudança na nossa célula, o câncer vem a ser o quê? Uma mudança genética na célula, né? E aí, isso daí que acaba acarretando os problemas de saúde. Então, não é simplesmente falar radical livre, estresse oxidativo. Agora, vamos pegar na parte de... Isso falando de doença. Agora, na parte de estética. Isso, da parte de estética. O envelhecimento. O envelhecimento é causado pelos radicais livres. O que vem a ser pele, natural. Eu sei, mas a pele, cabelo, tudo isso. Porque você vai liberar as suas células, você está colocando muito industrializado, pegando poluição, a tua célula ela vai morrer? Vai, naturalmente, o processo natural. Só que você está acelerando esse processo todo, levando essas alterações para o nosso corpo. E aí ocorre sim o envelhecimento. Aí as pessoas falam assim, porque é importante a gente falar da saúde, mas a galera também gosta muito de falar da estética, né? Mas é interessante, todo mundo quer se manter jovem. Ontem eu vi uma matéria, foi ontem no Fantástico, uma matéria de que um experimento de um rapaz, ele tem 45 anos, ele quer voltar a ter idade de 18, então ele gasta 2 milhões de dólares por ano para que ele mantenha-se com o corpo jovem. Ele não quer, é interessante, diz que é um estudo científico, mas... né, quase querendo barrar o processo natural de envelhecimento, né? Que é impossível, né? É impossível. Mas existe tratamentos também que a gente pode contribuir para auxiliar para reduzir esse estresse oxidativo. Então, como que a gente reduz? Que a gente falou da alimentação, a alimentação ruim que faz a gente liberar mais radicais livres. A alimentação boa... Que alimentação boa que a gente faz? Exato, vamos lá. Verduras, legumes. Crus ou tanto faz? Tanto faz, tá? Isso daí a gente tirar o que a gente fica abrindo ali, pacotinho, industrializado, e consumir mais esses alimentos naturais. Então, isso sim que traz os benefícios pra gente. Então, é através da alimentação. Raquel, mas eu não consumo ali uma grande quantidade, porque tem gente que não consome mesmo, né? Verdura, legumes no dia a dia. Aí, primeiro lugar, sempre a alimentação.
Não conseguir, o que a gente faz? Suplementação. Os radicais livres são vilões, né? A doutora chamou, deu até uma livrada da barra dos radicais livres, mas esse vídeo da Universidade de Brasília explica mais sobre essa assunto. Enquanto a gente assiste esse vídeo, a senhora vai tomar café? Vou tomar um cafezinho. Tomar café é bom, não faz mal não, né? Então a gente vai tomar café aqui. Com açúcar ou sem açúcar? Sim. Ah, meu Deus! Não. Estresse oxidativo, né, a definição é um desequilíbrio entre, digamos, a produção de radicais livres pelos sistemas vivos, né, e o sistema de defesa antioxidante, né. É necessário que haja um certo chamado tônus oxidativo, uma quantidade, digamos, natural de radicais livres que precisa estar presente nas células, né, e os antioxidantes servem para controlar esses radicais livres. Radicais livres são muito importantes, são fundamentais para a vida. Não há vida sem radicais livres. Da mesma forma que não há vida sem antioxidantes. Tem que ter um balanço entre os dois. O que nos interessa, né, para a pesquisa que a gente faz é como que os radicais livres, os antioxidantes naturais, que são endógenos dos organismos, trabalham junto para fazer que os organismos enfrentem os estresses da natureza. Muito interessante. É o que a doutora falou aqui pra gente. Não há vida, não tem como não ter radicais livres. Tem que ter radicais livres. Senão a pessoa pensa, eu vou acabar com todos os radicais livres que eu tenho. Você morre. Você morre. Aí você também não pode... por isso que a gente tem que ter equilíbrio, né? Porque você também precisa do radical livre, tem bactérias. A gente precisa das bactérias também do nosso corpo, né? Agora, uma coisa interessante também, além da alimentação, uma das coisas que a gente faz que é simples, questão do sono. Sono? O sono, a privação do sono, a gente não dorme direito, né? Isso daí também vem afetar o nosso corpo. Você vai falar, nossa, nada a ver. Sabe o que é mais engraçado, padre? As pessoas, elas buscam muito coisas... tipo, ai, nossa, deve ser tal remédio, deve ser alguma coisa muito misteriosa. Não, é o básico, é o simples, que se a gente for fazer, traz resultados pra gente. Poxa, alimentação. A gente não tá falando que você tem que comprar nenhum tipo de uma alimentação cara. Não, a alimentação da feira, a alimentação talvez mais barata. Mais barata. Porque o alimento processado, ele é caro. Ele é caro. Agora, a alimentação, vai na feira. Na feira você compra, vai fazer o seu arroz, vai fazer o seu feijão, vai fazer isso. E as pessoas também pedem muita comida, põe isso no final do mês na ponta do lápis, e se você fosse fazer a feira, se você fosse comprar, a gente não precisa ser extremistas, você pode ter uma boa alimentação, você pode chegar no final de semana e falar assim, vou fazer minha dieta livre, vou comer uma pizza, vou pedir um hambúrguer, normal. Agora, o problema são os excessos, que a gente faz isso todos os dias, e um dia só na semana, e só na hora do almoço, hoje eu almocei legumes. Hoje eu almocei, é verdade. E aí a gente acredita que isso daí venha a ser uma exceção que vai salvar todos os nossos dias. E não é. Na verdade, é uma regra que você tem que fazer na sua vida. Exato. Isso é interessante você falar, porque você pode ter como exceção numa festa, numa coisa e tal, como exceção. Mas a regra é a alimentação. É a alimentação. Agora, só voltou no assunto que todo médico faz, eu apelidei de Santíssima Trindade. Santíssima Trindade. Sono, alimentação e exercício físico. Exato, é a Santíssima Trindade mesmo. Sono, exercício, é isso. Pronto, a pessoa vive bem. E olha, de novo, falando, as pessoas buscam o melhor remédio, o melhor milagre. Não, isso daí, fazendo o básico, a alimentação e o treino, a atividade física e o sono, resolve muita coisa. O sono, a pessoa não dorme direito. Então aí o que acontece? A gente acorda mais estressado, né? O estresse oxidativo, nossa, estresse mas eu não sou estressado. A palavra vem por causa do desequilíbrio, né? Mas o estresse que a gente levando agora para o dia a dia, aquela coisa, ele vem a causar. Então, você dormiu pouco. Dia seguinte, você vai acordar mal. Né? Aí uma coisa é uma noite mal dormida, uma coisa de repetição. Toda vez você dormindo pouco, você trazendo aquilo para o teu corpo, aumentando o cortisol, que vem a ser ruim para o teu corpo. Isso né? mesmo. Aí você vai falar assim, e o que tem a ver o cortisol? O cortisol, ele vai influenciar no seu humor, ele vai influenciar no acúmulo de tecido adiposo, da gordura.
E aí a pessoa, Ou seja, você vê a como que é pessoa um vai ciclo? engordando, vai... Exato. E o que a senhora está falando é importantíssimo. Eu fico só falando para o tempo, só tomar café. É o Obrigada. seguinte, porque a pessoa às vezes tem aquela história, né, doutora? Ah, eu não dormi a noite toda, mas eu aproveito e durmo durante o dia. Não é. O sono do dia não é o sono da noite, porque o sono do dia você tem essa coisa da liberação do cortisol. E aí a liberação do cortisol, a liberação de melatonina. A melatonina é um Então. hormônio que a gente produz. E, gente, melatonina não é só o hormônio do sono, tá? Que todo mundo fala melatonina pro sono. Outras funções tem no nosso corpo. Não existe um suplemento, um hormônio, ele não vai atuar somente... Só no sono. E a melatonina, ela tem estudos para enxaqueca, né? Tem até mesmo na troca nossa da gordura, porque tem a gordura marrom, que é... Isso, que é uma gordura Exato, ruim, que é uma não é? gordura... A gordura marrom é uma gordura boa. não, ela boa, auxilia. coitada, a gordura. Então aí a melatonina ela Amarela, também que é uma entra. gordura amarela, que Exato. É. Então, a gente vê o ciclo que a gente acaba causando por conta... E você não dormindo direito, o que é também? Além do estresse todo que a gente libera, aumenta a gordura no corpo. A alteração dos hormônios, da fome e da saciedade. Grelina e leptina. Você tá ali, tipo, muda a chavinha. Quem trabalha à noite, aí você vai falar, poxa, mas eu trabalho à noite. É uma exceção, né? A pessoa é plantonista, enfim. Aí precisa ter essa alteração. Mas a gente evitar. O nosso corpo, ele gosta muito de um reloginho, sabe? De ter as coisas diariamente. O relógio biológico que a gente fala, né? Geralmente, porque o corpo não foi feito para não dormir de noite, para não comer de noite, foi feito para descansar, né? Sim. Pra isso que a gente... Agora, eu ia perguntar justamente, a senhora acabou falando antes de eu perguntar, do estresse emocional influencia, de certa forma, no estresse oxidativo, então. Vai influenciar. Vai influenciar causando a parte dos hormônios que a gente comentou, né? Da raiva, tipo, do cortisol. E não é questão... Mesmo você sendo uma pessoa calma, não é ruim. Tipo, Sim. você dormindo mal durante uma semana, você fica... Não, eu tô falando, é verdade. Eu dormi, eu tô com sono hoje, mas porque eu dormi mal sábado para domingo. Eu acho que sábado para domingo. E ainda tô com sono. E até o nosso corpo voltar, né? Até voltar e depois diz que não recupera, né? Doutora Raquel, a gente falou da questão do sono, da alimentação, do exercício físico, da alimentar. Agora, quando de repente a pessoa ela não tem essa condição plena, a senhora tinha falado da suplementação. Sim. Você pode suplementar, você pode tomar alguma coisa de repente para combater os radicais livres? Existe isso? Sim. Os suplementos, né? Hoje em dia a gente trabalha com suplementos, a gente prescreve para o paciente a dosagem, depende ali do grau que tem e outra coisa. Isso, a pessoa tem que fazer um acompanhamento com o médico. Porque assim, nós liberamos os radicais livres, daí fato. Agora, o que a gente tem que analisar? É um paciente diabético? Ele já tem diabetes? E aí, como que a gente vai olhar? A gente olha com mais cuidado ainda, né? Se é um hipertenso, enfim. Então, a gente tem que analisar todo um contexto e a suplementação, quando não consegue através da alimentação, aí é importante. Entendi. Quando não consegue através da alimentação, aí você entra com a suplementação para que ela possa combater esses radicais livres. Porque agora, às vezes... tem exame para saber se tem os radicais livres estão a mais? Como gente, que é? não tem assim um exame específico ali pra gente ver. Claro que a gente tem uma noção através se tem alteração de minerais, vitaminas, né? Alteração hormonal. E se já tem a própria doença, né? Então, assim, você já sabe que a pessoa que já tá liberando. Uma coisa importantíssima que a gente tá falando aqui de doença, mas o tecido adiposo, a gordura. Libera radicais livres. Então é um círculo vicioso. Quanto mais gordo, mais libera radical livre. Porque o tecido adiposo ele é inflamatório. E o que a gente está falando? A inflamação, artrite, o que vem a trazer uma inflamação para o nosso corpo, libera. Porque pensa só, se a gente cortar aqui a mão, tá? Vai ficar vermelhinho, inflamado, inchado, ok, é o teu corpo reagindo, isso é bom. Isso a gente chama de uma inflamação aguda. Agora pensa aí no seu dia, todo dia inflamado. O teu corpo tomando ali uma batida todo dia, uma pancada. Ele vai falar, poxa, né? Se você não tá me ajudando, eu falo assim, então eu também largo mão. E isso daí, o tecido adiposo é uma inflamação. Por isso que a gente fala pro paciente o seguinte, pelo fato de emagrecer. Mas eu faço meus exames tão bonitinho, né? Tem muita gente que tá ali acima do peso, mas faz exame de colesterol, tá bom, tá dentro ali da normalidade. Mas eu falo, olha, é um período de tempo, porque o teu corpo tá ali todo dia tomando aquela pancada, sofrendo, vai futuramente vir sim a ter algum problema.
E o tecido adiposo vem a ser uma inflamação e liberar radicais livres. Então, para questão de emagrecimento. Então, o que a gente tem que fazer? Alimentação, atividade física, o sono, o simples, o básico que você consegue arrumar aí de Achei casa. o máximo a senhora falando assim, isso é pela simplicidade que a gente consegue, né? Sim. Geralmente a gente quer uma coisa muito elaborada, não, é o Não, simples. é o simples. Doutora, eu queria agradecer, muito obrigado. Eu que Doutora agradeço. Raquel Menezes, uma simpatia e uma inteligência, assim, ó, fora do Obrigada. comum. Queria agradecer a doutora Raquel, vou voltar a dizer aqui, ela é especialista em emagrecimento, performance esportiva, longevidade, nutrologista, que a gente está falando, tudo a gente está falando sobre isso, né? Basicamente isso, né? Atua no combate à obesidade, transtornos alimentares. Você quer mais coisas da doutora? Então você vai entrar agora no Instagram dela. No Instagram. @doutora Raquel Menezes. Como é que escreve? @DRA Raquel, viu? Raquel Menezes, né? @doutora Raquel Menezes. Ou então o site da doutora, doutora raquelmenezes.com.br, doutora-raquelmenezes.com.br. Muito obrigado, Eu viu? agradeço, Muito padre. obrigado, fiquei muito feliz. Agora sim, agora eu fiquei mais feliz que a senhora veio aqui comigo. Obrigado, viu? Vi mais vezes. Vai vir mais vezes sim pra gente. Tem muita coisa pra gente conversar. A gente vai pro intervalo. Antes de ir pro intervalo, queria lembrar você, eu vou fazer uma peregrinação pra França, nos santuários franceses, passando por todos os santuários franceses e celebrando com todo o pessoal em todo o santuário. Se você quer saber mais, entra ali no meu site, www.padjuarez, ou nas minhas redes sociais, @padjuarez, tem todas as informações lá para você ir comigo na peregrinação. Você vai também, pode deixar, viu? Aqui, ó, a gente volta rapidinho porque tem muita conversa boa ainda hoje, tá?